Que curtem a Rede Relâmpago, seus programas sensacionais. Esse é o Primeira Página com o jornalista Vitor Corso, trazendo as mais importantes notícias do Brasil e do mundo, para que você fique bem informado nessa manhã de 15 de abril de 2025, são 9 da manhã. Seja bem-vindo, bom dia a todos vocês, bom dia, bom dia. Hoje várias notícias importantes, como por exemplo os casos de violência no ambiente escolar, mais do que triplicou em 10 anos. Essa e outras notícias você vai saber daqui a pouquinho, mas antes eu quero te fazer um convite. Você sabia que todas as lives da Rede Relâmpago estão no canal da Rede Relâmpago no YouTube? Não sabia? Pois é, está sabendo agora. Eu estou te informando aqui que todas as lives, desde junho de 2020 até hoje, comigo e com os especialistas, estão lá, no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Basta você chegar no YouTube, acessar o campo de pesquisa, colocar Rede Relâmpago e pronto, você já tem acesso a todo o conteúdo. Não esqueça de marcar notificações, clicar no sininho e se inscrever no nosso canal por lá também. O número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos, atingindo o ápice em 2023, como mostra uma análise de dados nacionais da FAPESP, divulgada nesta segunda-feira. Naquele ano, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, 13,1 mil pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde após se automutilarem, tentarem suicídio ou sofrerem ataques psicológicos e físicos no contexto educacional. Em 2013, houve 3,7 mil episódios. Metade dos casos notificados foi de agressão física. Em seguida, aparecem os de violência psicológica e moral, cerca de 23,8%, sexual, 23,1%, e em 35,9% das situações, o agressor era um amigo ou conhecido da vítima. O Ministério da Educação classifica 4 categorias principais de violência que afetam a comunidade escolar. A primeira é agressões extremas, com ataques premeditados e letais, como a tragédia em uma creche em Blumenau em 2023, quando 4 crianças morreram. A outra é violência interpessoal, com hostilidades e discriminação entre alunos e professores. A terceira causa é bullying, quando ocorrem intimidações físicas, verbais ou psicológicas repetitivas. E a última é episódios no entorno, como tráfico de drogas, tiroteio, de roubo e furtos. Segundo a FAPESP, os seguintes fatores explicam o pico de violência entre 2022 e 2023, segundo a pesquisa. As causas seriam desvalorização dos professores no imaginário coletivo, relativação dos discursos de ódio como se fossem menos prejudiciais do que realmente são, precarização da infraestrutura das escolas, agressões sofridas ou vistas pelos alunos no ambiente doméstico, falhas nas ações de mediação de conflito ou despreparo das secretarias estaduais de educação para lidar com casos de misoginia e racismo. Algo para a gente ficar ligado. A Polícia Civil do Distrito Federal abriu inquérito para investigar a morte da menina Sara Raíssa Pereira de Castro, de 8 anos, no domingo, em um caso que chamou a atenção para o perigo dos desafios online virais para crianças e adolescentes. Raíssa estava internada desde quinta-feira no Hospital Regional de Ceilândia e teria participado de um deles. A menina foi encontrada em casa desmaiada com um frasco de aerosol na mão. A suspeita da polícia é que ela tenha inalado o produto estimulada pelo desafio do desodorante, um dos que são disseminados pelo TikTok. Raíssa chegou a ser reanimada, mas sem apresentar reflexos neurológicos, e teve a morte cerebral declarada. A 15ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal vai tentar investigar como Sara teve acesso ao desafio, identificar os responsáveis por sua publicação e eles poderão responder por homicídio duplamente qualificado, por emprego de meio capaz de causar perigo comum e por se tratar de vítima menor de 14 anos. Crime que pode ser punido com até 30 anos de reclusão. Há um mês, o desafio do desodorante vitimou Brenda Sofia Melo Santana, de 11 anos,
em Bom Jardim, no agreste de Pernambuco. Segundo a família, Brenda já havia sido advertida dos riscos, mas insistiu em inalar o desodorante. A substância dos aerossóis deve ser levada aos pulmões, cai na corrente sanguínea e chega ao coração, podendo causar arritmia e depois a morte. Um risco adicional é o teor de etanol em qualquer desodorante, que chega até 90% maior do que o álcool em bebidas como uísque ou absinto. Segundo o Instituto De Me Cuida, que trabalha da prevenção de brincadeiras perigosas no mundo digital, de 2014 a 2025, ao menos 56 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos morreram no Brasil por causa dessas práticas. Desde 2019, a Organização Mundial da Saúde classifica os jogos perigosos como um distúrbio comportamental. Segundo a OMS, esses desafios têm padrão de jogatina online ou offline e aumenta o risco de prejuízos à saúde mental e física. Procurado, o TikTok não se pronunciou sobre o problema até o fechamento dessa edição. Esse é o Primeira Página com Vitor Corso, as principais notícias do Brasil e do mundo aqui na Rede Relâmpago. Seja bem-vindo, bom dia. Chefes militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foram alertados por empresas de telecomunicações sobre o risco de apagões globais da internet, após uma série de incidentes que envolvem danos a cabos submarinos. As ações são atribuídas a supostos ataques de sabotagem conduzidos pela Rússia, segundo o jornal inglês The Telegraph. Em carta aberta, operadoras como Vodafone, Telefônica, Orange pediram que autoridades do Reino Unido e da União Europeia e OTAN classifiquem toda a rede de cabos submarinos como estrutura crítica para garantir maior proteção e investimentos com segurança. Atualmente, mais de 500 cabos transportam cerca de 95% de todo o tráfego mundial de dados, voz e internet. Por estarem em locais remotos no fundo do mar, esses equipamentos são difíceis e caros de monitorar. Desde outubro de 23, ao menos 11 cabos submarinos foram danificados no Mar Báltico. Incidentes semelhantes também foram registrados no Mar do Norte. As autoridades britânicas monitoram de perto a movimentação do navio espião russo Yantar, suspeito de mapear a infraestrutura subaquática da região. Há ainda preocupações envolvendo possíveis sabotagens por parte da China, especialmente em torno de Taiwan. Ainda notícias internacionais, a juíza federal dos Estados Unidos, Indira Tawani, decidiu que o governo Trump não pode revogar o status de ilegal de mais de 530 mil imigrantes dos Estados Unidos que chegaram no país através do programa de ajuda humanitária internacional do governo Biden. A medida atingiria especialmente imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela. Na decisão, Tawani diz que os casos não podem ser feitos em conjunto, mas analisados individualmente. A iniciativa foi implementada pelo governo Biden em 2023, depois de ter sido lançado originalmente em 2022, apenas para venezuelanos. Para conseguir o status de legal, os imigrantes baixavam um aplicativo e cadastravam seus dados. Na época, a administração federal defendeu que isso permitiria uma melhor triagem de quem entrasse no país e as travessias ilegais nas fronteiras. Desde que entrou no governo, Donald Trump tem feito uma ofensiva diretamente contra o programa, buscando revogar o status deles. Em março, houve uma decisão para que cerca de 532 mil imigrantes deixassem os Estados Unidos, algo revogado, então, agora com a decisão da juíza. A diretora da Organização de Defesa dos Imigrantes, Justice Action Center, Karen Tamlin, diz que a decisão foi uma vitória para todos que valorizam a liberdade de acolher. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta nesta terça-feira o projeto que dá bases do orçamento de 2026. O documento deve prever um salário mínimo de R$ 1.627 para o próximo ano. Nesse ano, o piso já foi definido para R$ 1.518.
O valor que não é definitivo deve constar no projeto de diretrizes orçamentárias no ano que vem, que será enviado ao Congresso Nacional. O salário mínimo é uma base de série de pagamentos como aposentadorias, pensões e benefícios de prestação continuada. Por isso, o valor precisa constar nas propostas relacionadas ao orçamento. O valor final, porém, tende a mudar ao longo do ano, por conta do comportamento da inflação. Para fazer a conta, o governo considera a inflação acumulada até novembro do ano anterior, ou seja, para 2026, considera uma previsão dos preços em 2025, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes, nesse ano, 2024. O PIB cresceu 3,4%, mas o governo aprovou no ano passado uma regra de cálculo prevendo que o mínimo não pode subir mais de 2,5% acima da inflação. Dessa forma, o piso nacional terá no ano que vem um ganho real de 2,5%. Abre aspas. A situação do ex-presidente era um abdômen hostil. Fecha aspas. Definiu Cláudio Birolini, médico responsável pela cirurgia de 12 horas pela qual passou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o intestino estava bastante sofrido. Compreender o significado do termo médico abdômen hostil é uma das chaves para entender o atual quadro de Bolsonaro e as próximas etapas de sua recuperação. O abdômen é uma parte do corpo popularmente conhecida como barriga. Os médicos chamam de abdômen hostil aquele que apresenta alterações anatômicas, como aderências, cicatrizes e inflamação, que tornam uma cirurgia mais difícil e arriscada. No geral, essas complicações são resultado de cirurgias anteriores, de infecções ou de traumas. Aderências e cicatrizes são algumas das questões que fazem um abdômen ser classificado como hostil pelos cirurgiões. Infecções ou traumas que levam a processos inflamatórios, fibrose dos tecidos também são comuns nesses casos. A presença de aderências dificulta a visualização e a separação dos órgãos durante cirurgias, aumentando o risco de lesões. O ex-presidente sofreu uma facada durante a campanha eleitoral de 2018 e é comum que pacientes que passam por cirurgias abdominais tenham aparecimento de aderências intestinais. Os médicos não descartam novas cirurgias. O pedido de urgência do projeto da lei da anistia dos acusados e condenados pela participação de tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2023 entrou em uma fila com outros 1.038 requerimentos de votação que estão no sistema da Câmara de Deputados. Alguns desde 2010. Mesmo com as assinaturas suficientes para protocolar, não há garantia que o pedido de urgência será votado, muito menos que o mérito da proposta entre na pauta. Entre os 1.038 requerimentos que estão esperando serem votados, além da anistia, estão na lista o pedido para acelerar a tramitação de um projeto de lei que proíbe visitas íntimas a presos condenados por crimes hediondos, violência contra mulheres e crianças e participação em organizações criminosas. O projeto é de autoria do deputado Coronel Assis, do União, Mato Grosso, e foi protocolado esse ano. Outra proposta que ainda quer garantir meia entrada para professores na mesma lei que hoje prevê o direito para idosos e estudantes. O projeto também está na casa desde 2019 e tem autoria do ex-deputado Edilásio Júnior, do PSD do Maranhão. Um projeto protocolado no passado também espera na fila de prioridades, institui a obrigatoriedade de instalação de coberturas vegetadas, telhados verdes, nos novos edifícios públicos e nos novos empreendimentos residenciais inseridos em programas habitacionais de baixa renda. Em 2024 foi protocolado um requerimento pedindo urgência para um projeto de lei que cria um protocolo penal para a atuação das autoridades competentes nos casos de crime de estupro, incluindo o tratamento de profissionais de saúde e segurança pública, além de garantir o sigilo de informações da vítima. A proposta ainda estabelece que o suspeito do crime deve ser apresentado à autoridade judicial competente para a realização da audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas. O requerimento mais antigo da fila é de 2010 e pede urgência para um projeto do ex-deputado e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. A proposta de 2007
pedia a punição de que entrasse na justiça com ações civis visando perseguição política de autoridades. Um outro projeto, assinado em 2011 por Chico Alencar, Ivan Valente e o ex-deputado Jean Willis, todos do PSOL, pedia anistia para bombeiros militares do Rio de Janeiro processados ou punidos por participar de movimentos reivindicatórios de melhoria de vencimentos e condições de trabalho. Portanto, além da anistia, do projeto de anistia, para poder ser votado pela Câmara de Deputados e depois pelo Senado Federal, tem essa lista enorme aí de outros projetos que estão na fila. Bom, sem conseguir evitar que a oposição conquistasse o apoio necessário para pedir a votação acelerada do projeto de anistia na Câmara, o Palácio do Planalto acionou seus principais articuladores políticos para tentar esfriar a mobilização pela aprovação da proposta no plenário da Casa. A ofensiva terá o envolvimento direto da ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, que passou os últimos dias em contato com parlamentares tentando retirar nomes do requerimento da urgência, além de ministros de partidos aliados. A ideia é convencer o presidente da Casa, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, e de líderes de partidos a não pautarem a medida. A pressão do governo fez com que ao menos 2 deputados recuassem. Mas não foi suficiente. Diante da ação dos governistas, o PL mudou de estratégia e apresentou ontem um requerimento com 262 assinaturas, 5 a mais do que o mínimo necessário. O plano inicial do líder da bancada, Sóstenes Cavalcante, era conquistar mais apoios até a semana que vem, após o feriado de Páscoa, quando os líderes da casa se reuniam para discutir a pauta de votações. Notícias do esporte. Há exatos 8 meses, Rafinha era destaque no noticiário da Espanha por ironizar a publicação de um influenciador que personalizava a camisa 11 do Barcelona, que pertence ao brasileiro, com o nome de Nico Williams. O atacante do Atlético de Bilbao foi sensação da seleção espanhola campeã da Eurocopa e um dos alvos do Barça naquela janela de transferências. Na mesma época, a imprensa local noticiava que, em meio à crise financeira, o clube não descartava vender o brasileiro. Por mais que tivesse o seu valor, de acordo com o jornal Mundo Esportivo, o Barça pediria 90 milhões de euros. Não era considerado um nome indispensável. Em 8 meses, a situação mudou drasticamente. Rafinha é, em abril de 2025, um dos principais candidatos ao prêmio de melhor do mundo na atual temporada. Ele já se tornou o brasileiro com mais gols em uma edição do Champions e mira outros recordes. Soma até aqui 50 participações diretas, 28 gols, 22 assistências em 46 partidas. Alguns fatores podem explicar um crescimento de rendimento tão grande, e nós mostramos agora. Nas 2 primeiras temporadas, o Barcelona do Rafinha, o Rafinha atuava no lado direito do ataque. O jogador afirmava se sentir mais à vontade no setor onde atualmente jogava, inclusive nos clubes anteriores da carreira e na seleção brasileira. Com a ascensão do fenômeno Lamine Yamal, que aos 17 anos foi um dos principais protagonistas da Euro, a tendência seria o brasileiro perder espaço na posição. Ao assumir o comando do ataque, o treinador Hansi Flick logo teve a ideia de escalar Rafinha na ponta esquerda, o que prontamente o desagradou. Rafinha esteve disposto a evoluir. Isso aconteceu, não apenas pela mudança de posição, mas pela forma de atuar. Enquanto o técnico Xavi Hernandes tinha um estilo de jogo posicional, no qual o 11 sempre se mantinha muito aberto pelo lado direito, Hansi Flick implementou uma forma de atuar muito mais na direita e com maior fluidez. Então, bastou trocar de posição, o Rafinha está aí arrebentando a boca do balão e um dos cotados para ser o melhor do mundo em 2025. Notícias do Santos. Há um ano, Jorge Sampaoli se declarava ao Santos em um texto acima do tom. A homenagem foi feita no dia do aniversário do clube e já mostrava um desejo prestes a concretizar em 2025. O retorno do comando técnico alvinegro. Diretoria e o argentino negociam o retorno. Houve uma reunião virtual na noite da última segunda-feira, ontem, com Sampaoli e o Santos, aí para poder animar a galera do Santos, a torcida do Santos. Na conversa, a negociação foi aberta de forma oficial, deve avançar nas próximas horas. O retorno parece ser iminente.
Sampaoli mora no Rio de Janeiro, está disposto a fazer as malas rumo à Baixada Santista depois de contatos iniciais do Santos e que na última segunda-feira, depois de ontem, né, teve aí recusas do Dorival Júnior, do Tite e acabou virando o plano A, contando com a admiração também do presidente Marcelo Teixeira. Falando ainda de esporte sobre o Brasileirão, gente, olha, Ceará e Vasco se enfrentam nessa terça-feira pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. A transmissão é pelo Premier, pelo Sport TV para todo o Brasil. Ceará vem de derrota para o Juventude após estrear com empate e somar vitória. O time busca quebrar tabu e vencer o Vasco. Só um minutinho que saiu aqui. Busca quebrar o tabu e vencer o Vasco em casa pela primeira vez. Na Série A, pela primeira vez. O Alvinegro disputou 9 partidas oficiais do Castelão nessa temporada 2025, obtendo 6 vitórias e 3 empates. Já o Vasco vem de 2 vitórias consecutivas, contra o Puerto Cabello na Copa Sul-Americana e o Sport no Brasileirão, que aliviaram um pouco a pressão sobre o técnico Fábio Carilli. O time está com 100% em São Januário, sob o comando do treinador, e precisa melhorar o seu aproveitamento fora de casa. Vai tentar voltar de Fortaleza com algum ponto na bagagem. Para isso, o técnico terá alguns problemas na escalação, sendo o principal deles a ausência de Felipe Coutinho. A equipe no momento está em 4º lugar com 6 pontos. Agora, boa campanha do Vasco da Gama aí no Campeonato Brasileiro, vai tentar lá em Fortaleza conseguir um pontinho para poder melhorar ainda mais a classificação. Bom, estamos na Semana Santa, né? Celebração de Semana Santa, sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. E nós temos a seguinte notícia: a cruz usada na primeira missa celebrada no Brasil em 26 de abril de 1500 chegou a São Paulo ontem para dar início à série de celebrações religiosas na Semana Santa pelo país. O item histórico, que fica no Museu da Sé de Braga, em Portugal, saiu em peregrinação por cidades portuguesas no último sábado, passando por Braga, Fátima, Cascais e Lisboa. Já no Brasil, ela ficará até 27 de abril e passará pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pará, além do Distrito Federal. Aí, então, as peregrinações da Cruz original fazem parte do evento Brasil com Fé, celebrando os 525 anos da primeira missa no Brasil. Realizado pelo Movimento Brasil com Fé, Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e Instituto Redentor. Cotação do dólar. Hoje o dólar está a R$ 5,86. R$ 5,86 é a cotação atualizada do dólar para hoje, 5,86. No Rio de Janeiro, nesse momento, 24 graus. 24 graus no Rio de Janeiro. Previsão de hoje, a máxima é de 26 graus. O clima está parcialmente nublado. Não há possibilidade de chuva. A umidade está em 84%. Vento a 8 km por hora. A previsão para os próximos dias, na quarta-feira ainda 26 graus. Na quinta a temperatura aumenta, assim como sexta e sábado estarão em 27 graus de máxima. No domingo, possibilidade de chuva com 26 graus. Na segunda-feira que vem, 26 e na terça permanece com os mesmos 26 graus. Bom, deixa eu fazer hoje a minha, vamos dizer assim, a minha dica de livro, de leitura. Temos aqui o exemplar de Marcos Eduardo Neves, está aí. Marcos Eduardo Neves, que aliás participou da Rede Relâmpago aqui, participou do Relâmpago Entrevista. Você pode ver esse Relâmpago Entrevista completo, na íntegra, no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Basta ir até lá. O canal da Rede Relâmpago no YouTube está lá a entrevista, o Relâmpago Entrevista com Marcos Eduardo Neves, esse maravilhoso escritor. Esse é um dos livros dele, tá? O último, inclusive, aqui, O Efeito Zico. Eu participei lá do lançamento, estava lá do lançamento, inclusive está aqui, ó. Aqui. O Zico, o próprio Zico, foi lá e autografou. E eu tenho aqui também o autógrafo, claro, do autor, Marcos Eduardo Neves. Bacana, né? Legal? Tá aí. Então, excelente livro. Esse aqui conta como obter índice de rejeição zero na sua profissão. Então, o Zico realmente ele é vamos dizer assim, um personagem, né? Um profissional que todos os clubes gostam, inclusive os rivais, né? Pela sua postura,
profissional, ética. Então está tudo aqui nesse livro. Bem bacana, bem legal. Marcos Eduardo Neves, O Efeito Zico. Recomendo e muito. Meu grande amigo Marcos Eduardo Neves. Bom, gente, hoje também tem um evento que a Rede Relâmpago vai participar. Nós vamos até o Shopping Leblon hoje, lá na Livraria da Travessa, para poder prestigiar o lançamento do livro da nossa querida jornalista Márcia Peltier. Márcia Peltier. O livro é Os Tempos do Destino. Hoje, às 19 horas, lançamento desse livro no Shopping Leblon, na Livraria da Travessa. Os Tempos do Destino, livro de Márcia Peltier. Uma super obra, um super livro. Eu adoro a Márcia é sensacional, ela tem uma história belíssima, né, na TV e no rádio também, né, tem rádio também, de jornais. Ela coloca até algumas frases aqui referentes ao livro no perfil dela no Instagram. Aliás, por favor, sigam. Uma das frases é: vida e destino são aliados e não adianta nos rebelarmos contra eles. É uma frase lá, ela coloca a página, a capa do livro, Os Tempos do Destino. Márcia Peltier, beijo para você, querida. Estaremos por aí hoje no lançamento do livro Os Tempos do Destino. Gente, a Márcia Peltier, ela foi do Jornal da Globo. Olha, Jornal da Globo, Jornal Hoje. Depois ela saiu da Rede Globo, foi para a TVE Brasil, era TVE Brasil, agora TV Brasil. Participou do Sem Censura, foi apresentadora do Sem Censura entre 91 e 93. Depois foi para a Rede Manchete e apresentou o Jornal da Manchete entre 93 e 99. E o Márcia Peltier Pesquisa entre 95 e 99. Logo depois na Rede Bandeirantes fez o Encontro com Márcia Peltier, o Domingo com Márcia Peltier e o Canal Livre, o Informe Rio na Record, o Clube das Mulheres na Rede TV e o Márcia Peltier em entrevista na CNT. Ela também participou do Márcia Peltier em entrevista na Rádio JB no Rio de Janeiro e na Super Rádio Tupi, o programa Márcia Peltier. Olha, uma história belíssima, uma história sensacional e com várias, acredito que muita coisa para poder passar para a gente, principalmente nós jornalistas, essa grande querida profissional Márcia Peltier, que é jornalista, apresentadora, escritora, cronista, radialista, e o site dela é www.marciapeltier.com.br. Dá uma olhada lá no site dela, que é bem bacana, bem legal. Gente, esse foi a primeira página de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo carinho de sempre. Eu sou Vitor Corso, jornalista, e estou aqui para poder dar as maiores, melhores, vamos dizer assim, tudo bem que sejam as melhores, né? Tem algumas notícias aqui que a gente passou hoje que não foram tão legais, né? Por exemplo, o desafio do desodorante lá, que acabou a criança falecendo. Mas, gente, por favor, olho nas nossas crianças, nossos adolescentes, cuidem muito do que eles estão vendo, do que eles estão na internet, do que eles estão consumindo na internet, e para poder, por favor, cuidar, né, dos nossos futuro do Brasil, futuro do mundo, tá bom? Cuidem das nossas crianças. Beijos, queridos, excelente dia para todos, excelente terça-feira. Essa foi a primeira página de 15 de abril de 2025, são 9 horas e 29 minutos. Fiquem bem, bom dia.